Oi pessoal, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos nos achegando aí, lugar um pouco diferente hoje. Estamos mudando aí alguns ambientes para ficar mais fácil e vamos chegando. Vamos começar essa manhã, nosso clamor, junto com vocês, tá? Bom dia, Naná, Eli. Pessoal, Oi, Gra, tudo bem, amiga? Carlinha. Receberam notificação direitinho, gente? Deve estar recebendo. Vou colocar uma música pra vocês aqui, tá? Oi, Manu, Idenir, Elara, Lula. Vamos chegando. Vamos chegando, pessoal. Oi, tio Josias. Bom dia, Edna. Olha essa canção, Id. Não recebi nada até agora de notificação. Nada ainda, você? Que bom, gente, mais uma manhã com o Senhor. Bom dia, Pati, Andréia, Flávia, Rejane, todo mundo chegando aí, ó. Vou compartilhar aqui da ele. Madalena, fiquei sabendo que quebrou o pé, correndo atrás de uma galinha, né? Deus abençoe, meus irmãos. Carol, Pati. Oi, Lute. Quero mandar um beijo pro... Peraí que eu tô abrindo aqui pra você. Tomás, querido. Um beijão pra você, lindo. Esses dias ele colocou aqui que queria um beijo, a gente não leu. Um beijo pro Tomásão, esse garotão lindo. Ó, a Reis falou que só tem nossa voz, mas nós estamos aqui. O pessoal tá vendo a gente aí, né? A Reis só tá ouvindo a voz. Oi, Lu, Nelma, Cleide, oi, pai, tudo bem? Rejane, Rebeca, Djanira, Arislene. Eu não recebi a notificação até agora. Tia Gleides. Não tem problema, amor, compartilha de alguém. Compartilhei agora aqui. Já compartilhou, pessoal? Vamos hoje alcançar o maior número de pessoas que a gente puder. Nossa... Hoje a gente vai falar sobre quando Deus nos escolhe, sobre como a gente se vê diante de Deus. Às vezes você se vê pequeno e Deus te torna grande nas mãos dele. Bom dia, Márcio, Miguel, Malu, Ariane, todo mundo aí, ó, Zena, Tati, Raquel, Úrsula, Michele. Galera chegou hoje animada. Estão ouvindo a música? Que bom. O Miguel, o Tomás que joga os coraçõezinhos. A Lute tá falando. Vai jogando o coração aí, Tomás. Ai, você já entrou. Agora sim, acabei de entrar. Oi, Pati, Elza. Rosângela, vem dentro de mim. Cleusa, Maria Luísa, Café com Clamor. Que bom. Pai tá assistindo em casa. Simone, que bom. Já vamos. Ainda vou tentar pelo Instagram, tá? Tem uma turma que não tem Face que depende do Instagram. Eu já vou pra lá também. Vou só terminar aqui as minhas. Cleide, Lucas. Vamos chegando, pessoal. Fazer uma turma bem grande aí pra gente ouvir a palavra do Senhor. Vai ser algo lindo hoje, tá? Se preparem. Prepara seu coração aí. Fica gerando expectativa. Gero sim. Eu gero sempre. Zena, Marilac, sejam bem-vindas, tá? Vamos começar? Só um pouquinho. Pega a sua Bíblia. Lembram dessa canção aí? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder do Senhor. Vamos ver se agora vai pelo Instagram. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Vamos lá, pessoal. Já estamos aqui no Instagram também. Vou baixar um pouquinho. Pelo meio alto. Bom dia, pessoal. Já está com a sua Bíblia aí? Então o pessoal que está chegando no Insta aqui já pode compartilhar também. O pessoal já está compartilhando aqui.
Vamos com as nossas Bíblias. São agora, deixa eu ver aqui, 10:06. 1 Samuel. Nós vamos dar continuidade, vamos tentar caminhar um pouquinho nessa história aqui dos reis, né? Nós falamos sobre o povo de Deus pedindo o rei, falamos sobre o rei Saul ungido, né? E o vacilo, o primeiro grande vacilo dele no seu reinado. Hoje vamos falar sobre a unção sobre o rei Davi. Então, 1 Samuel capítulo 16, eu quero ler aqui com vocês alguns versos. 1 Samuel capítulo 16, logo no princípio do capítulo, tá? Deus manda Samuel ungir Davi como rei. 1 Samuel, alguém coloca para a gente nos comentários, por favor. 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 1. Eu vou ler um pouco aqui, até a gente ter uma ideia da história, depois a gente caminha contando o restante da história para vocês. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao seu encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Só até aqui, você deve se lembrar dessa história. Quem não conhece essa história, vamos contar rapidamente aqui. É o momento em que o Senhor manda Samuel ungir um novo rei. Lembre-se, gente, que Saul foi rejeitado por Deus porque ele, logo na primeira oportunidade que ele teve de mostrar obediência ao Senhor, ele foi negligente e falho. Naquele momento o Senhor decide então que já tinha um outro homem, um homem segundo o seu coração, para reinar sobre o seu povo. Não seria mais Saul. Saul fora rejeitado. No final do capítulo 15, gente, tem um momento muito interessante aqui, que é o momento em que Samuel, ele faz aquilo que Saul deveria ter feito, que era ter matado Agag, o rei dos Amalequitas, aquele povo que atrapalhou a saída do povo do Egito lá, aquela história lá atrás. Saul tinha que ter não somente matado os animais, como matado o rei. Ele não mata o rei. Então Samuel, no final do capítulo 15, ele mata de maneira assim assustadora. Eu estou contando isso para você. Por quê? Porque a gente vai perceber que a forma como Samuel mata o rei Agag, aquilo que Saul devia ter feito, e diante dos olhos de Saul, faz com que o povo fique assombrado com aquilo. Então, quando Samuel chega a Belém para ir à casa de Jessé para ungir o novo rei, o povo está com medo e fala: é de paz a tua vinda? De igual forma, Samuel está preocupado também, porque ele iria ungir um novo rei, estando o rei ativo ainda vivo. Ou seja, ele poderia naturalmente ser aquela família que seria elegido ou ungido o novo rei, poderia ser assassinada pelo rei vigente. Então, era uma situação delicada e Deus planeja detalhes aqui para que Samuel pudesse chegar até a casa de Jessé e ali conhecer os seus filhos e ouvir de Deus qual deveria ser o novo rei sobre todo Israel. Irmãos e queridos amigos, Jessé então começa a mandar os filhos vir. Vem filho a filho. Nós demos o primeiro aqui, que foi Eliabe. Quando Eliabe chega, bonitão, uma boa aparência, Samuel pensa: opa, é esse. Mas, gente, pausa. Foi o mesmo sentimento que ele teve com Saul. Saul também era um cara de boa aparência, era um bonitão, na verdade. Ele era destacado. Então, quando ele é ungido rei, todo o povo vibra. Esse realmente é o rei. Porque as pessoas normalmente têm a visão daquilo que julgam ser o melhor. Uma visão física. Mas aí, quando passa o primeiro, Deus já fala: Samuel, olha só, vamos combinar um negócio.
Não vai ser como você acha, como você quer, como você pensa, vai ser como eu penso. Deus fala para Samuel isso, porque você olha você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E aí, meus queridos, vão passando um filho por filho, passa Abinadab, passa Samar, e depois os outros filhos, e acabam os filhos. E Deus não fala para nenhum deles que seria o rei. Samuel fica, poxa, acabaram os filhos? Não, aí Jessé fala, não, tem mais um. Tá aqui, ó, cadê o texto? Tem mais um aqui, ó, falta, é o menor, tem um garotinho que está lá cuidando das ovelhas, é o Davi, ele está lá. Aí Samuel diz a Jessé, manda trazê-lo. Quando o Davi chega, eu imagino, suado, né? Tava cuidando das descabelado, ovelhas, né? Cheirinho de ovelha, aquela coisa. Quando ele chega, entra esbaforido dentro de casa, porque ele mandava chamar ele, e não podiam comer enquanto ele não chegasse, então ele chega correndo. Aí o Senhor fala, é esse aí, está aqui no versículo 12, ó. Fê-lo entrar, era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel se levanta e unge Davi rei. Só que um detalhe para terminar minha palavra aqui, Saul estava ainda na primeira metade do seu reinado, e Davi já é ungido rei sobre todo Israel. Vocês conseguem imaginar essa cena? O sacerdote, o homem de Deus, o profeta, chega na casa de um homem, porque Deus disse que o novo rei seria um daqueles filhos. E aí vem vindo filho após filho, como o Fabrício falou, os mais fortes, os mais teoricamente preparados para ser um rei. E Deus fala, esse não. E aí, gente, de todos esses filhos, Deus não escolhe nenhum. Só que é interessante, amor, que parece, quando chega no sexto filho, era um total de 8 filhos, ou 7. Então, quando chega no sexto filho, o pai deles demonstra que acabou, que não tem mais. E aí Samuel fica em crise, porque ele diz assim, não, mas peraí, Deus falou que é um deles. E quando foi vindo um por um, Deus não me disse que era nenhum desses. Então tem alguma coisa errada. Aí o pai se lembra, não, peraí, tem mais um. Olha, gente, eu quero que a gente hoje olhe muito para Davi, que era esse filho que o pai lembrou lá no final da história. Davi era um menino que aos olhos humanos nunca seria alguém que alguém escolheria para ser o rei de Israel ou rei de qualquer coisa. Porque ele era só um pastorzinho de ovelhas, que naquela época era uma atividade que não era muito valorizada. Ele era comum, né? Ele era um comum da vida. Ele era o mais novo dos seus irmãos. E a gente já entende aqui que ele não era muito valorizado na sua casa. Porque quando o profeta chega e ele diz, eu vim ungir um dos seus filhos, se ele fosse um filho valorizado, o pai já teria mandado chamar ele de início. Concorda com isso, amor? Com certeza. Se eu tenho 7 filhos, chega alguém importante. Gente, Samuel naquela época era um dos homens mais importantes a nível espiritual. Então chega uma presença ilustre na minha casa e ele diz, chama seus filhos. Eu vou chamar todos. Por que não chamam Davi? Porque com certeza ele não era um irmão ou um filho valorizado naquela casa. E sabe aonde que eu percebo isso também, gente? Na Bíblia não tem nada que não seja importante. Tudo que está escrito aqui é importante. São detalhes que Deus faz questão que esteja ali. Sabe qual é o detalhe que eu percebo? Quando a Bíblia diz que chega Davi, Deus fala para Samuel, é esse. E aí acontece algo muito interessante. Porque Samuel unge Davi na frente dos seus irmãos. Vocês acham que esse detalhe está aí à toa? Não, ele não está à toa. Porque a Bíblia fez questão de mostrar, Deus fez questão de mostrar que a honra que Deus derrama sobre Davi, ela é uma honra feita na frente daqueles que provavelmente não acreditavam nele. Isso é lindo. De todos os fortes, 3 dos filhos de Jessé eram generais na guerra. Os seus irmãos mais velhos lutavam no exército de Saul. Eram homens, uau, aos olhos humanos, entendeu? E aí Deus fala, Samuel, deixa eu te contar um segredo. Não escolhe esse aí não. Não é esse que eu escolhi. Porque eu não vejo como vocês veem as pessoas. Vocês olham para as pessoas
olham para a aparência, vocês olham para aquilo que vocês acham que elas são capazes de fazer, vocês olham para as pessoas, para o exterior delas, mas eu, Senhor Deus, eu olho para o coração. E o coração de Davi era um coração que agradava a Deus. Isso é uma... Essa é a primeira coisa que Deus falou sobre Davi. Isso é interessante. A primeira coisa que Deus falou sobre Davi, quando Saul é rejeitado, é que ele já tinha encontrado um homem segundo o seu coração. Então, independente da visão que as pessoas tinham dele, independente da posição que ele ocupava, independente do valor que davam a ele, de todo o rótulo que Davi carregava consigo, o menino, ruivozinho, pastorzinho, Deus já tinha visto o seu coração, e era um coração semelhante ao coração dele, um coração que agradava a Deus. Eu escrevi algumas coisas aqui. Quem era Davi quando ele foi escolhido? Você sabe que a idade de Davi, mais ou menos nessa época, ele tinha mais ou menos 16 anos de idade. Ele era um menino, gente. Um menino. Mas que já tinha um coração especial. Então, quem era Davi quando ele é ungido rei de Israel? Ele era o menor dos seus irmãos, o mais fraco deles. Ele não era um valente de guerra. Ele era o irmão que estava lá no pasto e foi esquecido pelo seu pai. Mas esse foi o que Deus escolheu para fazer uma grande missão. Davi foi escolhido, gente, por um plano de Deus, amor, enorme. Esse é um dos momentos mais importantes da história bíblica. Se você pensar quem foi Davi, né, quando a gente até canta Jesus, raiz de Davi. Então, em Davi, nas gerações de Davi, vem a linhagem de Jesus. Então, esse momento, ele é um momento extraordinário. Então, é uma história muito importante de guardarmos essa grande mensagem, que Deus vê o coração. Então, não importa o que as pessoas estão falando sobre você, estão falando de você. Não importa, olha só, não importa nem mesmo, embora isso comprometa a nossa vida, não importa nem mesmo como nós nos enxergamos. Esse é o grande problema. Às vezes nós não nos enxergamos como Deus nos vê. Nós muitas vezes temos uma baixa autoestima, falta-nos amor próprio, porque nossa visão é uma visão de pecado, uma visão limitada. Agora Deus vê o nosso coração, sabe quem nós somos. Então precisamos descobrir o que Deus pensa de nós, para que nós possamos dar mais sentido ainda à nossa vida. Samuel entra na casa dos homens mais preparados e ele escolhe o mais improvável. Olha que coisa linda isso. Ele vai na casa que tem um monte de homem valente, mas ele escolhe quem? O improvável. Você sabe que Deus gosta dos improváveis. E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que ninguém dava nada por elas, mas justamente foram elas que Deus escolheu para um grande propósito. Davi era um improvável, gente. Para ser rei, ele era um ótimo provável para ser um grande pastor de ovelhas. Ele era um ótimo provável para ações comuns, mas não para ser rei. Agora tem aqui uma coisa muito importante. Isso aos nossos olhos. Né? Aos nossos olhos, né? Claro. Uma coisa muito importante, amor. Quando Samuel olha para Davi, Deus fala, ele chama Davi. A Bíblia diz que Samuel derrama sobre a cabeça dele aquele azeite, o óleo, que representava a unção. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus entrou em Davi. Ele tinha apenas 16 anos. Sabe o que é interessante? Se você caminhar um pouquinho para frente da sua Bíblia, você vai descobrir que enquanto o Espírito de Deus entrou em Davi, Saul era atormentado por espíritos maus. Gente, olha que lindo. Só que tem uma coisa aqui muito importante, tá? Amor, Davi foi escolhido por Deus com 16 anos. Ele é ungido o novo rei de Israel. Samuel vai embora e ele continua pastoreando as ovelhas do pai dele. Gente, às vezes Deus nos dá um chamado, às vezes Deus mostra um propósito que Ele tem para a nossa vida, às vezes Deus usa alguém para dizer algo para a nossa vida sobre o que Deus quer fazer em nós, e a gente já começa a achar que a gente é muito importante, entendeu? A gente já começa a idealizar o que Deus vai fazer na nossa vida, e a gente acha que aquilo vai acontecer naquela hora. Gente, Davi, ele começou a reinar com 30 anos. Então, calcula, são 14 anos que ele já tinha sido ungido, Deus já tinha escolhido ele, ele já sabia que ele herdaria o trono, mas ele continuou cuidando das ovelhas. Depois ele vai para o palácio e ele começa a tocar harpa para Saul. Tudo isso já tendo sido ungido por Deus. Sabe o que eu penso com isso, amor? Que tem um processo.
que para Deus nos levar a um lugar alto, muitas vezes a gente vai passar por um processo. E esse processo às vezes dói, porque nesse processo de Davi, ele quase foi morto por Saul, ele teve que fugir, ele teve que tocar harpa no lugar onde ele iria reinar no futuro, ele teve que vencer Golias, ou seja, aconteceu um monte de coisa nesses 14, né? 14 anos, mais ou menos. Mais ou menos, é isso aí. Então, os processos de Deus na nossa vida, gente, às vezes doem, mas eles nos preparam para coisas grandes que ele tem pra gente. E Davi não pulou processos. Uma mensagem muito simples que temos que observar aqui em relação ao trabalho de Davi. Primeiro, Deus o chamou enquanto ele estava trabalhando. Isso. Então, veja bem, você não precisa parar tudo para, vou esperar Deus falar comigo. Não, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida no exercício da sua soberania. Então, ele vai te chamar no meio do seu trabalho, tá? E segundo, outra mensagem simples, que você não precisa parar de trabalhar, porque Deus te chamou. Então, você pode continuar cumprindo esses processos e aguardar o tempo de Deus para que tudo se concretize e que as coisas se encaixem, que as peças se encaixem. Por exemplo, a Letícia recebeu um chamado na adolescência, né? 12 anos. Eu também, muito novo, recebi um chamado de Deus. Para uma E aí eu parei tudo, né? Um chamado para ministrar, para ser pastor, para trabalhar na obra dele. Eu parei tudo? Não, eu continuei minha vida, fiz até uma faculdade antes de fazer teologia, então teve toda uma história. Então, você que está hoje em crise aí, porque Deus está te chamando, te convocando, te destacando para uma missão especial, primeiro, Ele te chama no trabalho mesmo, fica tranquilo. E segundo, você não precisa parar de trabalhar, deixa Deus cumprir os processos para que no tempo certo, você deixe o que tiver que deixar para obedecer à ordem do Senhor. Agora tem 2 lições que Davi nos ensina, amor. Assim, várias, milhares de lições, né? Separamos 2. A primeira é o seguinte: Davi não se colocou na posição de rejeitado, de coitadinho. Ele foi esquecido mesmo. Ele provavelmente não era valorizado pelos seus irmãos e nem pelo seu pai, mas ele não se colocava nessa posição. Tadinho de mim, Deus não quer nada com a minha vida, o meu pai se esqueceu de mim, veio o homem mais importante aqui a nível espiritual e eu nem sequer fui convidado para comer, porque Jessé prepara uma comida para receber Samuel e desfrutar com seus filhos. E Davi, se Samuel não manda chamar Davi, ele nem ia participar da janta, do almoço, não ia. Talvez ia lavar os pratos. Ia lavar os pratos depois, né? Ou ele ia ficar lá no pasto com as suas ovelhas cheirando mal. Gente, Davi foi rejeitado? Foi esquecido? Foi. Mas ele não se colocava na posição de coitadinho. Não. Quando ele é ungido no meio dos seus irmãos, a gente não vê a Bíblia falando que ele disse assim, bom, então agora, por favor, vocês me respeitem aí, porque agora eu sou o cara, eu não sou mais qualquer um. Não! Ele volta a cuidar das ovelhas do pai. Ou seja, gente, o coração de Davi continua puro, continua humilde. Ele não se abate pela sua... por ser rejeitado de alguma forma. Ele não fica ali assim, tadinho de mim, pobrezinho que eu sou. Não! Quando o pai dele depois manda ele levar comida para os irmãos na batalha lá, que é a história do Golias, ele obedece. Gente, é um menino com o coração de Deus. Sabe onde que a gente vê o coração dele também, amor? Quando o espírito mal começou a atormentar Saul, eles dizem, manda trazer alguém que toque a harpa. Aí alguém fala assim, conheço um menino, mora lá em Belém, filho de Jessé. Olha o que eles falam de Davi, que coisa linda, gente. Eles falam assim, ele é um menino ele sabe falar, ele é um menino bom de aparência e Deus está nele. Será que a gente com 16, 17 anos, era esse o currículo que as pessoas falariam da gente? Mas Davi era esse menino. Davi era esse menino. Sabe o que eu aprendo, gente? Não importa a sua história. Não importa se você foi rejeitado pelos seus pais, pela sua mãe. Não importa se ninguém acredita em você. Não importa se aquilo que você sente que Deus está te levando a fazer, você não se sente preparado para aquilo. Não se coloque na posição de coitadinho. Não se coloque nessa posição de ninguém olha para mim. Na igreja ninguém me dá oportunidade. Sai dessa posição. Sai dessa posição, porque Davi não tinha esse coração. E Deus usou ele grandemente. Você concorda com isso? Concordo. Soberba. Não, é autocomiseração. Não, vou falar dos dois extremos. Primeiro, ele rejeitou a soberba por ter sido ungido rei. E ele não submeteu à autocomiseração enquanto estava ainda no pasto com as ovelhas. Tanto é que ele voltou para lá depois.
É isso Então aí. a gente precisa aprender esse coração equilibrado, um coração semelhante ao coração de Deus, é um coração que não vai para os extremos, né? Que sabe o equilíbrio, que é sensível, um coração que sabe esperar a hora certa de agir. Então a gente tem muito que aprender com Davi. E ele se torna um grande homem. A gente sabe que ele comete algumas falhas, mas esse coração quebrantado, esse coração que se dobra diante do Senhor, um coração arrependido, um coração maleável. Então, um coração semelhante ao coração de Deus é um coração onde se pode trabalhar, é um coração que não está pronto, no sentido de ele não é arrogante ao ponto de entender que ainda há uma obra a ser feita nele. É um coração em processos, né? Isso é muito importante. Então Davi tinha esse coração, tá, gente? Ele não se colocava na posição de coitadinho não, tá? Coitadinho de mim, não. Davi aceitava e fazia a vida dele ser boa, mesmo vivendo naquele contexto, tá? E a segunda coisa que eu aprendo muito nessa história de Davi é que não importa por o que eu já vivi na minha vida, não importa a história que eu já tive, pode ter sido uma história ruim, pode ter sido um passado errado. Quando Deus nos escolhe para uma obra, Ele apaga o nosso passado, Ele nos prepara para aquela obra e Ele nos dá uma missão linda nas mãos dEle. Então talvez hoje você se sinta pequeno para o que Deus está te levantando, talvez você se sinta despreparado para uma obra, talvez você se sinta inferiorizado, esquecido. Não importa. Quando Deus escolhe e derrama o óleo dele sobre nós, quando o Espírito Santo dele habita em nós, ele nos capacita para toda a obra. E Davi foi essa pessoa. Agora, pode ser que você esteja vivendo a etapa do processo. Pode ser que você esteja no processo, sabe, de Deus estar te limpando, Deus está te provando, porque Ele tem algo grande para a sua vida. Então, não pule o processo. Não fique bravo com Deus. Gente, Letícia, o que seria um processo? O que pode acontecer num processo em que Deus cuida, que Deus está nos aperfeiçoando? Gente, o processo pode ser, você está passando dificuldades em qualquer área da sua vida, às vezes Deus fecha as portas, você começa a enfrentar lutas financeiras, lutas na sua família, lutas emocionais. Às vezes é um processo de Deus para te aperfeiçoar para a obra que Ele tem na sua vida. Não pula o processo, não. Uma coisa importante, nós existimos para glorificar a Deus. Amém. Então, se nossa vida hoje não está glorificando a Deus, nós precisamos nos submeter a estes processos de transformação, para que estejamos finalmente ajustados, para que a nossa vida dê glória a Deus. Então, você que está nos ouvindo aqui hoje, avalie a sua vida como ela está. Mas estou fazendo muita luta, muita dificuldade, estou sofrendo aqui, sofrendo ali. Talvez seja exatamente este processo que Deus está trabalhando em você para que finalmente a sua vida comece a glorificá-lo. Uma vida com sentido é que dá glória a Deus. Então, quando Davi é chamado e é ungido e recebe o Espírito de Deus, tudo o que ele fala. Antes ele tocava a harpa para acalmar a ovelha, agora ele vai tocar a harpa para acalmar o rei. Então, quando você entende que sua vida é para a glória de Deus, tudo que você faz glorifica a Deus. Amém. Tudo, tocar um instrumento, trabalhar uma coisa simples numa empresa, não Cozinhar. importa. Tudo acaba se convergindo para a glória de Deus. E para chegar nesse ponto, nós temos que passar pelos processos. E talvez você esteja passando por um processo agora. Então essa dor que você padece agora, essa angústia, essa circunstância difícil, quem sabe não é Deus trabalhando com você, para que você finalmente comece a glorificá-lo com a sua vida. É isso aí. Davi é escolhido por Deus para uma grande obra. O segundo rei de Israel, na verdade, gente, ele é o rei mais famoso até hoje, né, amor? Qualquer lugar que você vai em Israel, tudo lá se refere ao rei Davi, porque Davi se tornou o maior estadista de Israel, o rei mais relevante de toda a história do povo. Gente, e ele começou como um pastorzinho de ovelhas. Pessoal, às vezes eu vejo pessoas que querem ser grandes sem começarem pequenas. Elas querem se destacar na vida, elas querem chegar a lugares altos, mas elas não querem passar pelo estágio de ser pequenininho, ser um pouco menos pequenininho, aí ser médio, grande. Não! Galera, quem chega no topo sem passar pelo processo não permanece lá.
Saul, ele foi só colocado, pá, escolheram ele. Olha o que aconteceu com ele, ele destruiu a vida dele, a família dele, o reinado dele. Davi não. Davi começou pequenininho, um jovenzinho, foi sendo lapidado, passou por lutas, quase morreu, como eu já disse, várias coisas, né? E aí sim, 30 anos, chega a hora dele de começar a cumprir o plano que Deus tinha para a vida dele. Ô, gente, agora só um comentário aqui, que eu fiquei pensando agora, na verdade. Você já pensou quando Davi é ungido rei e ele entende a missão que ele tem nas mãos? Como é que ele vai viver os seus dias a partir de agora? Então, quando a gente descobre o propósito de Deus para a nossa vida, os nossos dias ganham novos sentidos. É verdade. Sabe, pô, imagine viver, poxa, agora eu serei o rei. Gente, então cada momento da vida dele tem um novo sentido. Talvez isso explique até a forma... É uma vida com propósito. É, uma vida com propósito. Talvez isso explique até como o Salmo 23 é um salmo assim tão rico de ensinamento para nós, porque ele remete à história de um pastor que entendia exatamente qual era a sua missão. Então, meu querido, quando você descobrir, ou se já descobriu, né, o propósito da sua vida, dia a dia, cada atitude, cada momento ganha um novo sentido. É isso aí. Tem 2 versículos que eu quero terminar com ele. Um deles está em Jeremias 1:5, que diz assim: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus está falando para Jeremias que quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, Deus já tinha escolhido ele para ser profeta. Gente, Deus tem propósitos para todas as pessoas que se rendem a ele. Deus tem propósitos. A gente precisa viver esses propósitos e talvez até entender. O propósito maior é glorificar a Deus. Mas no processo de glorificar a Deus, Deus às vezes nos separa para propósitos específicos. E tem um outro versículo que está em Deuteronômio 14:2 que diz: pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Nós não somos pessoas quaisquer. Nós somos filhos do Deus vivo. Então, Deus vai te colocar no processo, Deus vai te chamar para algo especial e Deus vai te usar. Mas pare de se sentir pequeno, para de se sentir improvável. A gente pode até saber que é improvável, porque aí quando Deus vem e nos capacita, a gente fala: uau, eu seria a pessoa menos possibilitada para isso, mas Deus me escolheu. Mas não vai para um coração de autocomiseração, porque o coitadinho de mim, não sirvo pra nada. Deus não gosta desse coração. Sabe onde que eu vejo isso, amor? Pra terminar. Quando Deus vai falar lá com Gideão, que ele se prostra, ele diz: se levanta, vou falar com você de pé. Então essa história da gente ficar: ninguém me ama, minha família é ruim, meu passado foi horrível, Deus nunca vai me usar. Sai dessa posição, em nome de Jesus. E aí Deus vai te capacitar para a obra que Ele tem para sua vida. Amém. Amém. Vamos orar então? Nos colocar diante do Senhor. Eu acho que de tudo que nós falamos aqui, tem uma frase que normalmente é a frase que a gente mais destaca nesse episódio aí de Samuel com Davi, é que Deus não vê como o homem, né? Deus vê o coração. Então, você que está com a gente aqui hoje, talvez parecendo alguma situação em que você se sente pequeno, frágil, incapaz, impossibilitado, a própria situação que vivemos agora no mundo, né, que revela realmente nossa fragilidade. Nessa hora Deus levanta gigantes. Isso meu irmão? Nessa hora é a hora que Deus levanta gigantes, porque Ele vê o nosso coração. Então coloque o seu coração aí diante do Senhor, abra o seu coração para Ele, peça a Ele para trabalhar no que for preciso no seu coração, para que você possa, quem sabe, receber esse título, né? Um coração que me agrada. Que o nosso coração seja um coração que agrade a Deus. Amém. Não importa a nossa aparência, não importa o que dizem de nós, não importa nem mesmo o que a gente pensa de nós no primeiro momento. Importa o que Deus pensa sobre nós, e o que Deus vê em nós, o que Deus enxerga em nosso coração. E quando nós entendermos isso, isso vai transbordar, transformando de dentro para fora a nossa vida. Amém. E as pessoas verão em nós que nós tememos ao Senhor. Em tempo de crise, Deus levanta gigantes. E Ele procura gigantes olhando para o nosso coração. E no meio de vários prováveis ou vários valentes, aos nossos olhos,
Deus levanta uma pessoa improvável. Pode ser que você seja um improvável, na sua família, no seu trabalho. Deus pode te levantar, né, amor? A pessoa acha que ela não tem nenhuma capacidade nesse tempo aí de sofrimento. A pessoa se acha pequena. E Deus fala assim, eu quero levantar você. Você para trazer palavras de ânimo, você para sustentar essas pessoas, você para ser a luz, a minha luz. Bom, Deus vai falar com vocês. Amém. Vamos orar então? Vamos. Se você pudesse desconectar um pouquinho aí, parar tudo, fechar os seus olhos para a gente orar. Deus está procurando esses gigantes improváveis que serão usados poderosamente nas mãos dele. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos juntos aqui na Tua presença, Pai, com tantas pessoas, Senhor, nos acompanhando agora. Senhor, a minha oração, a nossa oração é que Tu vejas nesse momento o coração de cada um de nós. Senhor, se há em nós esse sentimento de que não podemos, que somos incapazes, que não somos úteis, que somos verdadeiramente esses improváveis, Senhor, nós queremos ser improváveis aos homens, improváveis talvez a nós mesmos, mas prováveis nas Tuas mãos. Amém, homens e mulheres que se agigantam no tempo da crise, no tempo da dificuldade, para lutar com o Senhor e lutar pelo Senhor. Pai, neste tempo, o Senhor está procurando homens com coração que lhe agrade. Amém, para que, Deus. Senhor Deus, esses homens possam apontar o caminho, possa trazer direção, possa, Senhor Deus, trazer a segurança que há no Senhor. Amém, para tantas Deus. Pessoas carentes nesse momento dessa segurança. Deus, Senhor Deus, Pai, nesse tempo de medo, nesse tempo de terror, por que não dizer, Senhor Deus, que estamos vivendo, Pai, que Tu possas encontrar muitos Davis, que possas encontrar pessoas, Senhor Deus, que se levantam e que são no Senhor poderosos. Amém, pessoas, Senhor Deus, que ungidas pelo Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, Pai, sejam instrumentos para propagar a paz e, sobretudo, a salvação que há no Senhor. Deus. Pai, nós não temos medo, porque se tudo der errado, estaremos contigo. Amém, Deus. Pai, essa segurança nos traz paz para viver os dias difíceis, nos traz equilíbrio, nos traz, Senhor Deus, tranquilidade, Senhor, porque nós estamos guardados em Ti. Deus. Senhor Deus, o Senhor não vê como o homem vê. Por isso, Pai, olhe além dos rótulos que temos e encontre corações que lhe agrade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos porque os Teus olhos sobre nós é feito de um jeito diferente do que como os outros nos veem. Obrigada porque o Senhor olha pra gente até diferente de como a gente se olha, Deus. Pai, obrigada porque o Seu olhar sobre nós é sempre melhor, é sempre um olhar otimista. O Senhor olha, Deus, para aquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Então o Senhor muda a nossa história com esse olhar novo. Deus, eu te peço que o Senhor olhe para cada pessoa que está nos ouvindo, que os Teus olhos estejam sobre essas pessoas e que o Senhor diga para elas agora: eu não te vejo como os homens te veem, eu vejo Teu coração. E ainda que você se sinta pequeno, ainda que você se sinta incapaz para aquilo que você está tendo que lutar, eu te capacitarei. Se o meu Espírito estiver em você, você vai longe, você vai fazer grandes coisas, você vai confiar no meu poder. Diga isso, Deus, para cada pessoa que nos ouve nesta manhã. Ó Pai, que o Senhor nos revista com esse Espírito que nos dá capacidade de ir além do que os nossos olhos podem imaginar. Ó Senhor, eis aqui as nossas vidas. Usa-nos, Deus, assim como o Senhor escolheu Jeremias no ventre da mãe dele. Nós pedimos que o Senhor também nos escolha neste tempo. Levante homens e mulheres que vão restaurar seus casamentos, homens e mulheres que vão restaurar a vida espiritual de suas famílias, homens e mulheres que não vão olhar para as circunstâncias, mas vão olhar para aquilo que o Senhor pode fazer através delas. Deus, nós abençoamos a vida dessas pessoas no nome de Jesus. Clamamos pelas Tuas bênçãos sobre elas, clamamos pela Tua misericórdia sobre aqueles que hoje se sentem pequenos, que o Senhor os torne grandes no Senhor. Pai querido, abençoe as nossas vidas neste dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém?
Deus abençoe a sua vida. Agora você pode, o pessoal que está aqui no Instagram pode compartilhar mandando um aviãozinho, o pessoal aqui no Face compartilha também. Compartilha a sua linha do tempo. Compartilha para amigos, marcando amigos, de tal maneira que muitas pessoas possam ser alcançadas com esta mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe e que Deus possa continuar falando ao seu coração ao longo do dia. E amanhã, se Ele nos permitir, estaremos de volta aqui às 10 horas, se tudo der certo, né? Mas se der errado também dá tudo bem. Vocês entenderam essa canção? Os olhos do Senhor sobre nós revelam aquilo que nem a gente sabe que a gente tem. Na verdade, os olhos do Senhor potencializam aquilo que a gente tem. Ele aumenta. Então, que os olhos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família hoje, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Nós hoje queremos clamar ao Senhor pela vida, pela família da Lina. Lina batalha, perdeu o seu pai ontem, a Luana, né? Perdeu o vô, Gabi. Que Deus cuide de vocês, né? Tá? Estamos orando. E todas as pessoas que têm nos mandado notícias, pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfrentando aí. Lutando em favor dos seus casamentos. Exatamente. Que pessoas Deus, com problema de baixa autoestima. Que Deus cuide de vocês, tá? Temos orado pela vida de vocês. Amém. Quero que vocês saibam disso. Pessoal de Matelândia, você que é membro da Igreja Batista de Matelândia, você que mora em Matelândia e quer estar em nosso culto no próximo domingo, liga para a nossa secretaria para garantir a sua vaga. Porque nós estamos tendo culto, viu, gente? O pessoal de outras partes do Brasil, temos culto em Matelândia e Deus nos deu essa possibilidade. São poucos que podem participar, então você que está em Matelândia e quer participar com a gente, dá um alô, tá? Ou você possa estar em nosso templo, no culto presencial, no próximo domingo. Amém. Até amanhã, vamos embora? Até amanhã. Se Deus Beijo. quiser. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Pessoal do Tchau, Instagram. gente. Tchau, tchau.